Caríssimos alunos, caríssimas alunas, com grande satisfação que eu introduzo esse vídeo de desenvolvimento parte 3 deste curso, palestra de teoria da predestinação, mas que também está disponível no curso de teoria da predestinação, que é um curso livre que busca reconhecimento do MEC para ser um curso de pós-graduação lato sensu. Como dito na introdução, eu só vou enfatizar aqui. E neste vídeo eu vou considerar o artigo O Ministério de Pregação e Ensino das Testemunhas de Jeová, uma revisão bibliográfica documental narrativa, que também foi utilizado para embasar bem a minha teoria da predestinação no que tange as evidências bíblicas e teológicas trazidas à tona na minha teoria. Resumo. A maior base bíblica para a realização da obra de pregação e ensino pelos cristãos é a ordem proferida por Jesus antes de ele ascender ao céu e está registrada em Mateus 28, 19 e 20. O início de tal obra de pregação, instrução e ensino foi no dia de Pentecostes da 33 da Era Comum, depois de Cristo, e permanece até hoje, conforme foi profetizado por Jesus de Mateus 24, 14. Este artigo tem como objetivo apresentar e explanar como é realizado mundialmente o ministério de pregação e ensino das Testemunhas de Jeová, refinando-os com base no entendimento científico e nas experiências teológicas ministeriais do autor. Para tanto, conduz sobre o paradigma neoperspectivista giftediano e método hipotético dedutivo no levantamento biográfico documental narrativo, relacionando o ministério de pregação e ensino destes religiosos com os seus ensinos, práticos e procedimento teocrático, baseados em sua teologia neocristã. Conclui-se que como cristãos, somos exortados, orientados e ordenados por Jesus a pregar e ensinar as boas novas do reino a todas as pessoas, sem discriminação de idade, condição socioeconômica, quadro clínico, orientação sexual, raça, etnia, cor, religião, nível intelectual e cognitivo, profissão, onde quer que elas estejam. B. O ministério de pregação e ensino inclui os testemunhos formal, informal e híbrido, cujas características são apresentadas e comparadas no decorrer do artigo. C. Como práticas proselitistas das Testemunhas de Jeová, sua pregação e ensino contribuem para a construção do conceito de dignidade da pessoa humana. Então, na introdução, eu começo a falar sobre a história da Testemunha de Jeová, igual nos outros artigos produzidos, já falado, e vou destacar alguns tópicos da introdução que são relevantes para essa temática e que não foram mencionados nos demais. A expressão pregação é transliterada dos seguintes termos gregos. Kerisso, que significa basicamente pregar, kerix, que significa proclamar como arauto, ser um arauto, oficiar como um arauto, proclamador como um conquistador, kerigma, que significa arauto, mensageiro público, enviado, pregoeiro, quem fazia proclamação e mantinha a ordem nas assembleias, etc. Eugelizomai, que significa declarar as boas novas, dialégua, que significa divulgar, notificar, declarar, catagelo, que significa publicar, falar a respeito, proclamar ou proclamar, Pregação também é transliterada do termo hebraico bazar, que significa portar novas, anunciar, agir como portador de novas, consoante o texto de Revelação 5.2 de Mateus 10, 27, onde se usa o termo querisso, tal proclamação não se alude a um discurso restrito a um grupo de discípulos, mas sim a uma proclamação aberta e pública. Enquanto euligezomai destaca o conteúdo dessa proclamação, que esse conteúdo é o Evangelho, as boas novas, as boas notícias sobre o reino. Já a expressão ensino é transliterada dos seguintes termos gregos: entoli, que significa instruir, equipaidefictis, e didaskalos, eu não consigo pronunciar alguns termos gregos, que significa instrutor. Ensinar as boas novas é muito mais do que meramente pregá-las. Envolve ouvir atentamente, compreender o ponto de vista e a circunstância do morador, ajudá-lo a chegar às conclusões-chave sobre a temática bíblica conversada, demonstrar como se aplica valores, novos princípios bíblicos, manter uma rotina regular e significativa de pesquisas bíblicas, orações, associação com os irmãos e irmãs, dar toda assistência ao estudante para que progrida religiosa e espiritualmente. João 14, 26 nos lembra que é o Espírito Santo de Jeová que nos habilita para conseguirmos pregar e ensinar as boas novas de forma constante, clara, objetiva e condenudo. E conforme Atos 28 e 23 e Revelação 14, 6 e 7, os anjos de Jeová guiam os verdadeiros cristãos nas suas práticas proselitistas de pregar e ensinar as boas novas do reino. A maior base bíblica para a realização da obra de pregação e ensino pelos cristãos é a ordem preferida por Jesus antes de ele ascender aos céus, de Mateus 28, 19 e 20,
que ele disse, né, portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer todas as coisas que vos direis. E saibam que estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas. Né? E Mateus 24,14 diz que nos últimos dias, que é o período que estamos vivendo, as boas novas do reino seriam pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, antes de vir o dia chamado de fim, que é chamado de Armagedon, lá em Revelação Apocalipse 14,16. Né? E é o que está acontecendo. Dito isto, né, levantam-se nesta pesquisa, né, as seguintes questões problema. Até que ponto as práticas proselitistas totalmente exclusivistas das testemunhas de Jeová podem contribuir para a construção do conceito de dignidade da pessoa humana na história e na Constituição Federal? Por que a determinados irmãos e irmãs são conseguidos privilégios de abordarem de formas mais criativas, elaboradas, delongadas e flexíveis os moradores do território ministerial, bem como de dirigirem suas revisitas e estudos bíblicos com o sexo oposto e a outros não? A concessão de regalias no Ministério de Pregação e Ensino e dentro da congregação aos filhos de anciãos congregacionais não seria uma prática nepotista? Por que membros que possuem mais afinidade com a dianteira são mais favorecidos do que os outros membros? Existe mesmo o Espírito Santo de Jeová em todos os membros da organização religiosa do Sistema de Jeová, incluindo seus líderes? O fato de que as testemunhas de Jeová pregam que placas de igreja não salvam ninguém, mas ao mesmo tempo afirmam que só elas não salvam, não seria hipocrisia? Por que as testemunhas de Jeová não respeitam a ciência, nem os membros da comunidade científica, tampouco incentivam seus membros a cursar a educação superior? Por quê? Né? Então, este artigo tem como objetivo apresentar e explanar como é realizado mundialmente o Ministério de Pregação e Ensino das Testemunhas de Jeová, né? Refinando-os com base no entendimento científico e nas experiências teológico-ministeriais do autor. Tem como objetivo específico discutir até que ponto as práticas proselitistas exclusivistas das Testemunhas de Jeová são benéficas, discutir a presença do nepotismo e a ausência da meritocracia na sua religião, expor coerências e incoerências entre o que é ensinado no Ministério de Pregação e Ensino e as práticas e procedimentos teocráticos secretos da Testemunha de Jeová à luz das próprias escrituras hebraico-aramaicas e gregas cristãs, a denominada Bíblia, e do conhecimento científico de algumas áreas, tais como teologia, ciência da religião e psicologia. Este artigo foi estruturado em 7 capítulos. Né? Introdução, fundamentação metodológica. O terceiro capítulo é destinado à conceituação do testemunho informal. O quarto capítulo, a conceituação do testemunho informal, com exemplos também nesses casos. O quinto capítulo é a apresentação de 2 modelos de carta do Ministério de Pregação. O sexto capítulo são apresentadas 3 passagens bíblicas que marcaram a minha trajetória na Organização de Jeová. E no sétimo, as conclusões e considerações finais. Né? Como foi a orientação metodológica, né? O paradigma adotado foi o neoperspectivista giftidiano. O pilar lógico, o método hipotético dedutivo. Né? E como pilar técnico, uma revisão bibliográfica narrativa foi conduzida. Né? A revisão bibliográfica e documental narrativa. Né? Ela foi conduzida. Né? Agora, vou entrar aqui na questão do capítulo 3, né, sobre o testemunho formal. Conceito. O testemunho formal desse testemunho de Jeová é aquele realizado congregacionalmente. Isso inclui pregação e ensino de casa em casa, seja em territórios residenciais, comerciais ou rurais, e as revisitas e estudos bíblicos dessa modalidade ministerial. Inclui também a pregação e ensino realizadas no carrinho, aquele equipamento cheio de publicações bíblicas disponíveis aos interessados, e por cartas, internet ou telefone, realizados em conjunto, né, por meio do arranjo congregacional. Estudos bíblicos conduzidos fora do denominado horário, estudos bíblicos conduzidos fora do denominado horário de campo. Né, isso é o testemunho formal. Exemplos bíblicos de testemunho formal. Né? No primeiro século da Era Comum, também conhecido como depois de Cristo, né, tanto Jesus como os seus discípulos realizavam a pregação e ensino, tanto formal como informalmente. O testemunho de casa em casa tem seu precedente bíblico, por exemplo, nos textos de Lucas 8:1, 9:1-6 e 10:1-9, onde se diz que os cristãos viajavam de cidade em cidade e também de aldeia em aldeia, ou seja, eles se deslocavam até a residência ou comércio das pessoas, pregando e declarando as boas novas do reino de Deus. Outro precedente bíblico é o que está registrado em Atos 5:42, onde é utilizada a expressão grega, né, kate oikon, transliterada de casa em casa, afirmando-se que os apóstolos primitivos cristãos realizavam a obra de evangelização desta forma.
Jesus deu instruções explícitas para seus discípulos quanto a esta obra nos evangelhos sinópticos, né? As instruções foram basicamente pregar onde houvesse pessoas interessadas, não levar muita bagagem para não dificultar a viagem, permanecerem na casa dos tementes a Deus e recusarem qualquer tipo de tumulto, retaliação ou violência por parte dos opositores da obra. Em Lucas 10:1 é dito: depois disso, o Senhor designou mais 70 e os enviou de 2 em 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele mesmo estava para ir. No primeiro século era comum Jesus e seus discípulos cumpriram muito bem essa atividade do testemunho formal. Conforme lemos em Atos 8, do 1 ao 8 e 11, 19 a 21, o Espírito Santo de Jeová sempre os guiava nessa obra junto com suas hostes angélicas. Corroborando tais dizeres, o apóstolo Paulo disse aos cristãos colossenses, em Colossenses 1, 23, que as boas novas do reino tinham sido pregadas em toda a criação debaixo do céu. Como que é realizado hoje o testemunho formal pelas testemunhas de Jeová? Em imitação ao modelo cristão deixado por Jesus e congregações cristãs primitivas, as testemunhas de Jeová realizam o seu testemunho formal do mesmo modo. Reúne-se no salão do reino local, numa reunião denominada saída de campo, na qual um dirigente de grupo, normalmente serve-material ou ancião, palestra por cerca de 7 minutos sobre uma temática bíblica de encorajamento ou simulação de apresentação de um tema bíblico ou algum grupo específico de moradores, após o que realiza uma oração, designa os irmãos e irmãs de 2 em 2, assim como Jesus designava seus discípulos, também de 2 em 2. Sempre homem com homem e mulher com mulher, para evitar a imoralidade sexual, que é a porneia. A duração do campo normalmente é de 2 horas, há saídas pela manhã, pela tardinha, algumas congregações até pela noitinha. Aos sábados normalmente realiza-se campanhas de pregação com o uso da revista Sentinela Expertai. Durante a semana a saída de campo normalmente é com todos os publicadores de pregação, enquanto nos domingos ela é dividida em grupos menores de acordo com o endereço residencial dos irmãos e irmãs. As reuniões de meio de semana das Testemunhas de Jeová fornecem treinamentos específicos para que os irmãos e irmãs realizem de forma padronizada e adequada a obra de pregação e ensino. São realizadas demonstrações pelos publicadores de como apresentar temáticas bíblicas por meio da Bíblia e publicações bíblicas na primeira visita, nas revisitas e em estudos bíblicos. São realizadas palestras bíblicas da tribuna para encorajar, motivar e treinar os publicadores e incentivar que melhorem suas habilidades interpessoais, de oratória, de persuasão, que gastem mais horas por mês pregando e ensinando. Por exemplo, no serviço de pioneiro auxiliar regular ou especial, que precisam cumprir o requisito de horas de 30, na visita de viajante do circuito é 15, 50 e 100 horas mensais, respectivamente. Devido à Lei Geral de Proteção de Dados, informações como nome completo, características pessoais e documentos não são registrados no saída de campo, né? Apenas o endereço, o tema bíblico e previsão para retorno. A partir de 1º de novembro de 2023, a quantidade de publicações, áudios, vídeos, revisitas e horas deixou de ser relatado por escrito pelos publicadores que não são pioneiros viajantes de circuito missionários, denominados ministros de tempo integral especial, mas estão somente na modalidade de testemunho, formal ou informal, né, e a quantidade de estudos bíblicos dirigidos por mês. Quanto aos ministros de tempo integral especial, continuam relatando as horas gastas e o quantitativo de estudos bíblicos mensais, mas também não registram mais os outros itens mencionados. Do meu ponto de vista, que nunca tive acesso ao Her-Glass, né, para registrar e conferir minhas atividades tutoriais, mesmo eu tendo dedicado mais de 7 anos realizando um trabalho de pioneiro regular sem petição assinada, essa mudança, né, de 1º de novembro de 2023 foi péssima, né, tornando ainda mais invisível para a congregação, para o escritório, tornando-me, né, ainda mais invisível para a congregação, para o escritório de Betel e para a organização de Jeová como todo. Ou seja, todo o meu trabalho foi completamente vão, inútil, joguei tempo, esforço, entendimento bíblico maior que o dos anciãos, minhas habilidades, tudo no lixo, né, e só não tinha a tal petição de pioneiro regular devidamente assinada e aprovada porque os anciãos levantaram acusações lá contra mim, né. Agora, quais foram as minhas experiências, né, no testemunho formal? Eu me tornei publicador na Batizada em abril de 2007. Desde então, eu relatava mais de 50 horas mensais no Ministério da Pregação e Ensino, tinha dezenas de revisitas e muitos estudos bíblicos por mês, já tinha entendimento bíblico maior do que muitos irmãos e irmãs veteranos, e minhas habilidades comunicacionais já eram ímpares, né? Porém, nada disso foi percebido, valorizado, reconhecido, tampouco documentado pela congregação e pelo escritório de Betel. Ou seja, para eles eu sempre fui apenas mais um pobre coitado, um Zé Ninguém, cuja presença nem faria falta na organização de Jeová, né? Mas meu trabalho como publicador não batizado já era de pioneiro auxiliar na época, cumpria 50 horas mensais, ou de pioneiro regular hoje, que cumpre esse mesmo quantitativo de horas mensais, né? Após 7 meses nessa condição, eu me dediquei, simbolizei minha dedicação por meio de batismos completamente imerso em água, numa Assembleia Especial em 1º de novembro de 2008, aos meus 18 anos, na cidade sul-mineira, Caxambu.
Na reunião seguinte, já assinei uma petição de pioneiro auxiliar, acreditando que essa designação me faria um irmão respeitado, valorizado, reconhecido organizacionalmente, já que sem um papel eu nunca fui ninguém ali dentro, né? Mas nada disso, continuou tudo a mesma coisa, né? Mesmo com a petição assinada aprovada de pioneiro auxiliar, continuei sendo um zero e a esquerda lá dentro, né? Apenas mais um, mesmo com muitos diferenciais intelectuais, cognitivos e comportamentais. Mas continuei mesmo assim, né? Pois meu foco era servir meu próximo para Jeová e não para os anciãos, nem para o escritório de Betel, nem para o corpo governante, nem para quaisquer outras pessoas. Eu tive muitos estudos no primeiro ano como testemunho de Jeová, cheguei a relatar mais de 12 por muitos meses consecutivos, sempre segui o padrão de revisitar e dirigir estudos bíblicos só para homens, porque eu ainda não sabia que existiam varões que eu fazia para mulheres, irmãs que eu fazia para homens, regalias concedidas a quem tem afinidade com a congregacional, um absurdo, né? Minha cooperação com a congregação sempre foi ótima, sempre busquei fazer amizade com irmãos equilibrados no sentido espiritual e psíquico, embora quase nunca fosse correspondido adequadamente por causa, né, dessas acusações aí que levantaram, né, e também porque em cada congregação só conseguimos amizade com quem os anciãos autorizam, né, só namoramos e casamos com quem eles querem, são eles que mandam na vida ministerial, né, de todos os membros, seja ela amorosa, social, infelizmente é assim, mais um absurdo, né, são os anciãos que mandam na vida de todos os membros. Eu comprei um caderno simples, esse que usamos nas escolas, para registrar toda a minha atividade ministerial, mas com muitos detalhes relevantes, né, e não foram, não de forma simplista, como é feito internamente, enviado para o Betel pelo escritório e pelo secretário. Eu anotava o nome completo, sexo, idade, endereço postal completo, endereço eletrônico, telefone, redes sociais, nomes familiares, características principais das pessoas que eu visitava o registro bíblico, temática de conversado em pelo menos 3 parágrafos, todos os textos bíblicos lidos e citados, eu gostava de ler pelo menos um e de citar pelo menos uns 5, a previsão de retorno, o progresso dos revisitantes e estudantes, até hoje tem esse caderninho com todos os detalhes de quem eu revisitei e estudei a Bíblia, até hoje. Nenhum dos meus estudantes chegou a se batizar. Infelizmente, nunca passei por essa alegria e satisfação no Ministério de Pregação e Ensino, mas alguns fizeram progresso de assistir às reuniões, matricular-se na escola, serem aprovados como publicando batizados, abrir de revista bíblico junto comigo. Foram muitas experiências desse tipo que eu passei, o que fez com que eu desenvolvesse minha oratória e didática num nível elevado. Só que nada disso foi documentado, né? Se fosse, eu poderia usar isso como prova de atividade teológica, trabalho voluntário, ou até mesmo como atividade docente para conseguir trabalho, prestar concurso, etc. Poderia, né? Mas o governante, infelizmente, não pensa nessas questões de como a documentação das nossas atividades materiais congregacionais podem ser utilizadas secularmente. Eles não pensam nisso, né? Um servo ministerial ancião, por exemplo, se tivesse sua atuação documentada, poderia conseguir lecionar facilmente. Poderia. Até hoje não tem nenhum documento que prove seu testemunho de Jeová, isso é uma vergonha. Na cristandade tudo é documentado e fornecido fácil e gratuitamente aos seus membros. Enquanto na religião que se diz a única dirigida por Jeová, não há justiça nem transparência na documentação dos seus membros. Outro absurdo. Né? Sempre detestei seguir aquele modelo simplista e generalista de pregação e ensino demonstrado nas reuniões de meio de semana, na saída de campo, na maioria das publicações bíblicas produzidas por Sociedade para Vigia e disponibilizadas em seus sites institucionais, aplicativos e congregações. Sempre gostei de usar toda a minha criatividade elaborando e apresentando temáticas mais produtivas, interessantes, né? Tocantes e práticas para os moradores. Sempre pensei fora da caixa. Tudo isso para aumentar a chance de fazer prosélitos, novos membros do Testemunho de Jeová. Mas é preciso lembrar que abrir revisões e estudo bíblico é uma relação trilateral, assim como o namoro ou casamento. Não depende só de nós, mas também da outra pessoa e principalmente de Jeová. É uma relação tríplice, tal como diz o apóstolo Paulo. Eu plantei, o Paulo regou, mas Deus fazer crescer, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que faz crescer. Sendo assim, nosso papel não é convencer ou julgar os moradores do território ministerial, mas sim de disseminar, divulgar, comunicar, pregar, ensinar, demonstrar, ilustrar, inculcar as boas novas ou boas notícias do reino de Deus. O papel da outra pessoa é o de receber, apropriar, entender, pesquisar, autoconvencer-se e aceitar os conteúdos bíblicos refinados, aprendidos. E o papel principal de Jeová é o de tocar o mais profundo coração e espírito da pessoa, revelando-lhe onde está a atuação do seu Espírito Santo, de forma a atrair a pessoa para junto do seu povo e então fazer crescer o espírito espiritual, psíquico e social. Durante mais de 15 anos de batismo como testemunho de Jeová, eu tive a oportunidade de trabalhar no testemunho informal com irmãos e apenas algumas irmãs idosas em 2 municípios, São Lourenço, Minas Gerais e São Carlos, São Paulo. Conheci muitos irmãos e irmãs durante esse período, porém superficialmente, visto que os anciãos me proibiram de construir amizades íntimas com irmãos, com as irmãs jovens eu nem podia conversar, e de construir minhas parcerias com os mesmos. Algumas experiências relevantes que ainda posso citar são
várias vezes, né, ao trabalhar, né, na pregação e ensino com o ancião coordenador, um mesmo me criticou por abordar o tema dia do trabalho numa primeira visita, exatamente na data deste feriado, no campo, alegando ser essa temática inadequada para o serviço de campo. Eu inicialmente percebi que ele estava errado, fiquei calado para evitar conflito, mas levantei por meio de pesquisa de todas as provas que encontrei, publicações bíblicas produzidas por governantes, titularizadas por biblioteca online, torre de vigia, deixando evidente que quaisquer assuntos bíblicos podem ser abordados na sede de campo, incluindo feriados, datas comemorativas em geral, batismo, sangue, reino de Deus, ressurreição, trindade, moralidade sexual, histórias, etc. E a sentinela, né, de estudo de fevereiro de 2022, em seus parágrafos 1 e 2, traz a experiência de dois anciãos que acharam ter encorajado meu irmão com seus conselhos, né, mas depois perceberam que não a ajudaram por terem dado conselhos inadequados à sua necessidade, fazendo com que ela desanimasse, o que mostra que minha situação vivida com esse ancião é comum em várias congregações atuais ao redor do mundo, né, cabendo aos anciãos a humildade e a modéstia de reconhecer os seus erros, pedirem desculpa e agirem de modo correto daí em diante, o que foi feito no caso da irmã relatada, mas não no meu caso. Outra experiência, ao trabalhar várias vezes com a ação de minha congregação, o mesmo sempre criticou minhas abordagens criativas e dinâmicas muito bem elaboradas e apresentadas, simplesmente porque elas não seguiam o padrão demonstrado nas reuniões do meio de semana. Bem, conheço muitos irmãos e irmãs veteranos, pioneiros experientes, que fazem o mesmo com excelentes resultados e não são questionados. Então, por que eu não poderia fazer o mesmo? Eu sempre preguei e ensinei usando abordagem fora da caixa, consequência da minha elevada criatividade, né? E o que nunca foi respeitado, né? Eu sempre não fui liberado para isso, né? Outra experiência, né, que eu conto é que eu trabalhei com ancião veterano, né, e um publicador muito experiente, porém que teve poucos privilégios de organização. Um ancião sempre altivo, exibicionista, que sempre falava somente seus próprios privilégios adquiridos durante a organização, fez com que o outro irmão, a mesma coisa fez comigo, ficou se supervalorizando e inferiorizando o irmão, chegou a chamado de limitado, razão pela qual ele quase chorou. Eu ali assistindo tudo, né? Mais um episódio de arrogância, intimidação, abuso de poder por parte de ancião. E mais um caso que não foi devidamente analisado e solicitado, né? Ou seja, os anciãos, via de regra, podem fazer o que quiserem sem ser punidos. São muito espertos e possuem muitas regalias autorizadas pelo escritório, né? Sou completamente contra esse tipo de situação e de atitudes anticristãs, né? Durante a pandemia, né, da Covid-19, eu preguei e ensinei informalmente pelo Facebook e por e-mail, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver. Então, mas esse exemplo aqui, na verdade, é testemunho informal. Eu acabei colocando no testemunho informal também, né? Então deixa isso aqui para eu contar lá no testemunho informal. Eu acabei colocando no testemunho informal também. Tá, então deixa eu passar aqui agora testemunho informal. Qual é o conceito de testemunho informal? O testemunho informal da Testemunho de Jeová é aquele realizado fora do arranjo congregacional habitual, né? Que é basicamente de casa em casa ou sempre organizado pela dianteira congregacional e realizado sempre em conjunto. Inclui a pregação e ensino em consultórios, praças, ruas, filas de banco, elevador, metrô, trem, avião, restaurante, hospitais, prisões, cemitérios, museus, observatórios, parques, bibliotecas, universidades, locais de trabalho, aeroportos, rodoviárias, terminais ferroviários, navios, centros de convenções, eventos científicos, em viagem, calçadas, bazares, portos, etc. Né? Inclui também toda a pregação e ensino conduzida por cartas, telefone, e-mail, redes sociais, aplicativos de mensagens, avos ou outro meio virtual fora do arranjo congregacional habitual. Exemplos bíblicos de testemunho informal, né? O primeiro testemunho informal realizado por Jesus logo após a assunção do Espírito Santo de Jeová está registrado em João 1:35 a 42, né? Percebe que o convite para o discipulado feito por Jesus a João, André e aparentemente Pedro, Cefas, também ocorre em um ambiente informal. Foi sob circunstâncias similares que o mesmo convite foi feito a Jesus, por Jesus a Mateus, o coletor de impostos romanos. Outro precedente bíblico para o testemunho informal realizado por cristãos ao redor do mundo nos dias de hoje está registrado em João, né, 4:6 a 42, né? Percebe-se nesse relato que Jesus estava em um ambiente informal ao encontrar uma mulher samaritana tirando água junto ao poço artesiano ao término da viagem que ele fazia. Sua abordagem foi informal, indireta, apenas pediu um pouco de água para introduzir uma conversa amistosa. Depois é que relacionou a água comum que bebemos com a água da vida, que são as boas novas do reino de Deus,
que agem no nosso organismo como se tivessem vida própria, como se tivéssemos ingerido literalmente uma água viva, né? Desse relato testemunho informal de Jesus com a mulher samaritana, aprendemos que muitas vezes, mesmo cansados, com sede, com fome, talvez com alguma dor não grave, podemos encontrar forças espirituais para pregar e ensinar, mesmo que informalmente, com bons resultados, né? Graças a essa iniciativa de Jesus, um grupo de pessoas também recebeu testemunho informal naquela ocasião, pois a mulher samaritana levou Jesus a tal grupo, né, para receber dele a pregação e o ensino bíblico. O evangelizador Filipe deu testemunho informal ao eunuco etíope, né, sentado no carro, e conversaram sobre a profecia de Isaías. Esse relato está registrado em Atos 8, 26 a 38. Né? E como que o testemunho informal é realizado hoje? Né? Nos dias de hoje, o testemunho informal realizado pelos cristãos segue um modelo apostólico. Essa modalidade de ministério de pregação e ensino é capaz de levar as boas novas do reino a lugares onde a modalidade formal não seja permitida, por exemplo, em localizações geográficas onde essa obra é proscrita ou restrita. Né? Também é útil para irmãos e irmãs enfermos, né, que não conseguem participar do testemunho formal. Após a morte de Estevão, né, que foi perseguido e apedrejado, outros discípulos também foram perseguidos. Nessa ocasião, como era perigoso demais testemunhar formalmente, o testemunho informal foi bastante útil, né, estando incluído em seus empenhos em prol da pregação e ensino do reino, né, conforme registros bíblicos em Atos 8, do 4 a 8 e 11, do 19 a 21. Um exemplo de testemunho informal, né, quando estamos confinados, por exemplo, em casa, em um hospital ou em prisão, é o de Paulo, né, em Atos 28, 16 e 31. Né? Nesse relato, lemos que ele ficou confinado em sua casa, sob guarda romana, durante 2 anos completos, né? Período em que recebia benevolamente a todos os que vinham vê-lo, pregando-lhes o reino de Deus e ensinando com a maior franqueza no falar as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo. Assim também podemos fazer para dar testemunho informal, imitando o apóstolo Paulo. O testemunho informal realizado pelos testemunhos de Jeová na atualidade consiste em pregar por cartas, telefone, e-mail, redes sociais, aplicativos, ou mesmo presencialmente, em locais diversos, como já mencionados. Geralmente sozinho, sem a presença de outros irmãos e irmãs, fora do denominado arranjo congregacional, né, que é aquele organizado e conduzido por membros da dianteira congregacional, porém seguindo as orientações dela, como as que encontramos em muitas publicações bíblicas da Biblioteca Online da Torre de Vigília sobre Escritura e Testemunho. Agora, as minhas experiências do testemunho informal, né, incluindo aquelas da pandemia, né, que eu acabei colocando no lugar errado. Até meados de 2023, eu tive a oportunidade de pregar muito, em praticamente todos esses ambientes citados, informalmente. Consegui abrir muitas revisitas e estudos bíblicos por meio desta modalidade de pregação e ensino. Antes do contexto pandêmico, a modalidade virtual de testemunho era muito pouco usada pelos testemunhos de Jeová. Mas com o seu advento as coisas mudaram. Né? O testemunho presencial foi substituído temporariamente pelo virtual durante a pandemia, apenas retornando ao normal em 2022. Mas no contexto pós-pandêmico, o Ministério de Pregação e Ensino tornou-se híbrido. Né? Estudos bíblicos por meio de videoconferência foram estimulados. Ou seja, a modalidade virtual ganhou força, importância, forma, veio para ficar, somar, sofisticar. Eu tive a oportunidade de testemunhar informalmente por meio de cartas em um grupo virtual composto por irmãos e irmãs de outros estados e municípios brasileiros. As reuniões eram realizadas por meio de videoconferência, durante as quais era realizada uma oração inicial, seguida de silêncio enquanto redigimos a carta, a maioria à mão mesmo, e eu, como prefiro, pelo computador, visto que facilita para encaminhá-la por e-mail, redes sociais ou aplicativos, num testemunho múltiplo, né, no qual utilizando mais de uma técnica de pregação e ensino. Também tive a oportunidade de participar durante meses em um grupo virtual composto por dezenas de irmãos e irmãs espalhados por várias localidades do Brasil, destinados a adorações matinais, preparação para reuniões congregacionais, recapitulação de assembleia e congresso, assistência do broadcast mensal, recreação saudável, treinamento de irmãos desejosos de servir na dianteira congregacional. Neste grupo tive a oportunidade de dirigir o estúdio Sentinela, joias espirituais, estudo bíblico de congregação, presidi as reuniões algumas vezes, realizei visitas de encorajamento a irmãs acompanhado do irmão que criou o grupo, ex-Betelita. Fui o responsável pelas mídias digitais, o que me proporcionou maior familiaridade e habilidade para a utilização do Google Meet por desktop e dispositivos móveis, apresentação de vídeos, áudios, vídeos e palestras com ou sem legendas, gravadas ou não, entre irmãos e irmãs. Foi uma excelente experiência, né? Pena que foi só durante alguns meses. Nesse grupo mencionado, eu conheci uma irmã terapeuta com a qual eu tive meus primeiros contatos com as terapias bioenergéticas, denominadas metoterapeutas alternativas, pelo corpo governante. Elaborei um artigo científico sobre essa temática, submeti uma revista Qualis B2 pela Capes em inglês para publicação e ele foi aceito, aprovado. Né? Eu tive a oportunidade de paquerar essa irmã, mas infelizmente não deu certo, porque ela conversava e ainda continua conversando
explicitamente sobre sexo com vários irmãos, né, ao mesmo tempo, e se interessou em paquerar outros irmãos ao invés de mim, principalmente por questões financeiras. Contudo, enquanto eu me relacionei com essa irmã, eu tive a oportunidade de participar de 9 sessões terapêuticas conduzidas por ela, e dirigi algumas vezes o estudo bíblico dela com sua estudante N, para o qual ela sempre me convidava. Sempre convidava um irmão diferente para participar. Ela me ensinou sobre algumas técnicas ali, até mesmo questionáveis, né, que eu menciono no artigo, né, e que ela ensina também abertamente para seus namorados, irmãos, parentes, clientes e estudantes. E essa irmã, né, que serve na organização religiosa Testemunho de Jeová há mais de 40 anos, pioneira desde o batismo, tendo 50 anos hoje, né, tendo atuado como pioneiro especial por 10 anos junto a um de seus ex-maridos, que foi ancião na época, mas que foi desassociado por causa de moralidade sexual, posteriormente readmitido que se casou com outra irmã. Ela me mostrou muitas das vedações impostas aos irmãos e irmãs que são injustas, não fazem sentido, como não poder pregar e ensinar para o sexo oposto, não poder comentar mais 30 segundos em reuniões coracionais, não poder conversar explicitamente sobre sexo, não poder ter intimidade com vários irmãos e irmãs ao mesmo tempo, não poder praticar, né, a prática que ela ensina lá, que é a masturbação clínica, né? Não poder questionar os anciãos, não poder entender mais com o corpo governante sobre uma ou mais temáticas bíblicas ou científicas, enfim, essa irmã, chamada Maria Carla da Silva Nunes, né, da congregação de Barreiros, Florianópolis, Santa Catarina, abriu meus olhos para a imensa quantidade de injustiças que eu já tinha percebido estar vivenciando na organização de Jeová. Ficou tudo mais claro e óbvio para mim, né? Tudo isso que eu já tinha vivido e que já estava sendo interpretado como apostasia, porneia ou conduta insolente, nunca passou de práticas comuns, saudáveis, biblicamente aceitáveis, que todos os irmãos maduros sempre viveram, mas que a mim sempre foi vedado por eu ser tratado como doente mental, abusador de menores, etc. Várias acusações infundadas que eles levantaram contra mim. Eu tive até que processá-lo por isso. Aí quando eu processei, aí que eles falaram que eu era apóstata, enfim. É assim que eles fazem lá. Eles cometem todos os crimes que bem quiserem, eles não são penalizados. Se alguém questiona, pronto. É aposta. Aí eles montam comissão judicativa, né? E levantam um monte de acusações contra a pessoa e fazem a pessoa ser expulsa de lá. É assim que funciona lá dentro. No capítulo 5 desse artigo, eu apresentei 2 modelos, né, de cartas para o Ministério de Pregação e Ensino. Quem quiser pode ler. Né? Esses 2 modelos fui eu mesmo que elaborei, né, os 2 modelos, né, direitinho, do jeito que está aqui escrito, está lá na carta, né? Mas existem centenas de modelos de cartas, né, que eu escrevi, li e conheci de muitos irmãos e irmãs auxiliares regulares especiais de várias congregações e circuitos, né? O capítulo 6 eu dediquei, eu intitulei Sabedoria Alcançada, e na verdade eu relacionei alguns textos bíblicos, né, que me marcaram profundamente nessa trajetória, no entendimento que eu tenho sobre eles, né? Eu faço questão de mencionar aqui, né? Ao longo de um período de mais de 15 anos, batizado como Testemunho de Jeová, minha compreensão bíblico-teológica aumentou muito, minhas práticas ministeriais na pregação e ensino das boas novas do reino foram muito bem desenvolvidas, minha atuação como pioneiro regular por mais de 7 anos, mesmo sem petição assinada e aprovada, me tornou um evangelizador veterano, muito experiente, flexível, adaptável, empático, didático. Minha participação nas reuniões congregacionais, assembleias e congressos, bem longe do que eu gostaria e merecia, me tornaram muito zeloso pela adoração verdadeira. Meu estudo pessoal constante, regular e aprofundado e significativo culminaram no rico entendimento teórico e prático que possuo, maior do que o dos anciãos congregacionais e pioneiros veteranos. Minhas orações fervorosas, específicas e constantes me trouxeram muita intimidade com Jeová Deus, razão pela qual minha sabedoria foi construída de forma sólida em pensamentos, palavras e conduta. Obviamente não seria possível que, né, com este trabalho, eu conseguisse expor aqui tudo o que eu aprendi durante essa longa trajetória, né, longa jornada como Testemunho de Jeová, contando todas as experiências vivenciadas, toda a literatura bíblico-teológica consultada e estudada, bem como todas as bênçãos alcançadas. Mas, nesse capítulo, eu apresento algumas passagens bíblicas, né? O entendimento do corpo governante sobre o assunto é o meu entendimento refinado por pesquisa científica. Vamos lá. O texto de Romanos 3,23, né? Quando Paulo afirma todos pecaram e não atingem a glória de Deus, ele se referia à santidade divina, sua pureza moral, que é absoluta, plena, inatingível, inalcançável por nós humanos imperfeitos, pecadores, mortais, limitadíssimos. Isso significa que não existe ser humano 100% honesto, justo, ético, humilde, puro, manso, correto, certinho. Não somos perfeitos em nada.
quando cristãos se esforçam em aplicar as orientações bíblicas, podem dizer que são exemplares no sentido de que se esforçam, fazem o melhor que podem para refletir as qualidades cristãs, mas com erros, falhas e até mesmo malícias de vez em quando. O que é normal do ser humano em quaisquer organizações, inclusive as religiosas, que por sua vez inclui a organização religiosa das Testemunhas de Jeová. A organização de Jeová, sua parte terrestre, não é nem nunca foi perfeita, tal como elas acreditam e pregam. Possui ensinos cristãos mais refinados, práticas construtivas, mas nem sempre coerentes com os seus próprios ensinos. Por exemplo, na questão sexual, praticamente todo mundo vai além do que está escrito na Bíblia, não adianta dizer que não. Procedimentos teocráticos em partes aderentes a princípios bíblicos, mas muitos deles não revelam a justiça e a transparência de Jeová. Um ministério de pregação e ensino promotor dos direitos humanos individuais e coletivos, mas que precisa melhorar por meio da formação continuada, correta, documentação e valorização dos seus membros. Tá? Agora, outro texto, Jeremias 17,5. Aqui é famoso, né? É o famoso texto, né, de onde surgiu o adágio popular, né? Maldito o homem, confia no homem. Né? Jeremias, né, por inspiração divina, deixa claro que não há ser humano santo aqui na terra em sentido pleno, como somente Jeová e a corte celestial são. Essa assertiva corrobora minhas conclusões sobre Romanos 3,23. Não podemos confiar cegamente em nenhum ser humano. Se as testemunhas de Jeová compreendessem essas sábias palavras, jamais confiariam cegamente no corpo governante e nos demais anciãos ao redor da terra. Eu mesmo conheci vários anciãos arrogantes, extremistas, preconceituosos, discriminadores, injuriadores, difamadores, caluniadores, sexualmente imorais e que não receberam nenhuma disciplina pela unidade da organização de Jeová. Nós somos proibidos de gravar as conversas com os anciãos, mas por que eles podem gravar quando querem? Nós somos proibidos de questionar essas qualificações quando é porque eles podem questionar nós. Nós somos proibidos de ensiná-los mesmo quando sabemos mais do que eles, mas porque eles podem ser mais respeitados do que irmão mais experiente do que eles, mas que não pertence à dianteira. Vários deles cometem crimes contra a minha honra, até hoje não foram criminalizados por isso, nem desassociados, sendo que esses tipos de casos levam à desassociação. Então, tá vendo? Não dá para confiar. E assim, e todos os membros lá da organização de Jeová dizendo que quem está na dianteira é qualificado. Qualificado para quê? Para cometer crime? Para ser imoral? Tem ancião que lá que é homossexual, um deles, conheci anciãos que eram homossexuais, um deles me chamou para ir para um motel. Ué, e aí quando eu falei que eu ia contar para a esposa dele, ele reuniu um grupo lá, levantou um monte de acusações contra mim, marcaram a comissão justificativa. Então assim, e aí, como é que fica? Né? Outro texto agora, Tiago 1,13. O apóstolo Tiago afirmou que Jeová não causa o mal a ninguém, não prova a ninguém. Suas palavras foram mal elaboradas. Ele também não era um escritor experiente, não era cientista, o que explica o caso. Né? Jeová causa o mal também, ele é vingativo. Em Romanos 12,19, ele deixa claro que somente ele é que faz a vingança contra seus inimigos. Tal como ele fez no dilúvio, na antiga nação de Israel várias vezes, em Sodoma e Gomorra, tal como ele vai fazer na grande tribulação e no Armagedon. Portanto, podemos afirmar com bases bíblicas que Jeová também causa o mal ao sofrimento humano. Sempre que ele quer punir humanos, ele pode causar doença, desemprego, morte, prisão, destruição definitiva. Seu caráter vingativo não contradiz seu amor, justiça, poder e sabedoria. O poder dele é usado para colocar o devido respeito, diferente do que Satanás, que é usado para meramente satisfazer seu ego e brincar com sentimentos, pensamentos, valores e princípios dos humanos. Essa é mais uma base bíblica para se concluir que Satanás é o causador responsável direto pelo sofrimento humano, mas Jeová é o seu causador responsável indireto, visto que ele é quem autoriza, permite que Satanás o cause. Então, assim, essas foram as considerações principais do artigo, né? Agora as conclusões e considerações finais, né? Conclusões. Como cristãos, somos exortados, orientados, né, ordenados por Jesus, Mateus 28, 19 e 20, a pregar e ensinar as boas novas do reino a todas as pessoas, sem discriminação de idade, condição socioeconômica, quadro clínico, orientação sexual, raça, etnia, cor, religião, nível intelectual e cognitivo, profissão, onde quer que elas estejam. Isso inclui os testemunhos formal e informal. Enquanto o primeiro é organizado, né, e conduzido pela dianteira congregacional, isto é, por servos ministeriais ou anciãos congregacionais, o segundo é organizado e conduzido individualmente pelos irmãos, fora do arranjo congregacional, mas seguindo orientações deste. Os locais de pregação e as formas de abordar, né, os moradores mudam de testemunho formal para informal, né?
No testemunho formal, a pregação de ensino ocorre de casa em casa, no carrinho, em revisitas regulares ou estudos bíblicos, e as abordagens são mais diretas nos temas bíblicos, sem envolver muitos assuntos cotidianos, né, sem muita intimidade com o orador. Né. Já no testemunho informal, a pregação e ensino ocorre em praças, ruas, consultórios, filas de banco, hospitais, etc. Geralmente quando estamos sozinhos, longe dos irmãos e irmãs, mas queremos evangelizar, e as abordagens são indiretas, descontraídas, normalmente iniciadas por situações cotidianas, conversas comuns que temos no dia a dia, e depois direcionada aos poucos, né, para temas bíblicos, né, com mais intimidade com o orador. Possui, né, e existe, né, a possibilidade, né, de mesclar certo grau de formalidade e informalidade em uma mesma palestra apresentação bíblica dirigida ao orador. Por exemplo, podemos iniciá-las informalmente, para não pegá-lo de surpresa, sendo direto demais e espantá-lo, mas entrar numa temática bíblica e ir direto ao ponto do que a Bíblia ensina, do ponto de vista bíblico sobre o assunto, ler os textos adequados, apresentar logo as publicações desejadas e convidá-lo para a nossa atividade teocrática. Eu, particularmente, prefiro essa modalidade híbrida de testemunho porque eu percebo ser mais efetivo, isto é, ele é mais eficiente e eficaz no ministério de pregação e ensino. No testemunho informal, podemos pregar e ensinar em um território residencial, comercial ou rural. No residencial, normalmente as conversas são mais delongadas, né, visto que as donas de casa são são as principais pessoas que encontramos, geralmente, dependendo do horário da visita, recepcionam-nos muito bem. Né, nesse tipo de território conseguimos desenvolver bem nossa habilidade como evangelizador. No comercial, sempre é necessário conversar sucintamente, em razão de as pessoas estarem trabalhando, né, evitar atrapalhar o fluxo de clientes, agir não só como evangelizador, mas também como consumidor, para mostrar a importância da nossa visita de modo mais equilibrado. Nesse tipo de território, como falamos pouco e com poucas pessoas, mais andamos pelo território do que pregamos e ensinamos. Então, não conseguimos desenvolver bem as nossas habilidades como evangelizador, assim como ocorre no residencial e no rural. No rural, né, comumente o grupo de irmãos e irmãs é maior, andam mais juntinhos, né, para evitar perigos desnecessários, né, especialmente no caso das irmãs, idosas e menores. Andamos mais do que nos demais tipos de território, mas quando encontramos um morador interessado, conseguimos conversar bastante, às vezes por muitos minutos, e até por horas, dependendo de quem visitamos. Né? Costumamos ser muito bem tratados por moradores hóspedes, né, que nos convidam até para refeições juntos, né, com eles. Exceções a essas regras é quando realizamos, né, campanhas convidando os moradores para assembleias, congressos ou a celebração da morte de Cristo, ocasião em que sempre somos rápidos, práticos, sucintos. O objetivo é palestrar para alcançar o maior número possível de pessoas, cobrindo todos os territórios designados para a congregação. No testemunho informal, os territórios são outros, né? Podemos sim estar no comércio, como um restaurante, por exemplo, e pregar para a garçonete ou outras pessoas que ali estejam, mas não é chamado território comercial. Né? O mesmo vale para quando pregamos e ensinamos para funcionários e outras pessoas em um hospital, consultório, banco, que também não é considerado território comercial. Quanto aos locais de pregação e ensino, desta modalidade de testemunho podemos denominar territórios informais. Né? Considerações finais. Os procedimentos teocráticos da organização religiosa do Sistema de Jeová, criados pelo entendimento do corpo governante para as atividades ministeriais, assim como para as atividades congregacionais, são generalistas, não levando em consideração as idiosincrasias, peculiaridades, singularidade, diversidade de irmãos e irmãs. Procedimentos aplicados aos pioneiros veteranos podem ser aplicados também a publicadores veteranos que não sejam pioneiros, mas que representam capacidade espiritual, intelectual e cognitiva equivalente ou acima da média. Atividades destinadas a superintendentes de circuito, anciãos congregacionais e territoriais podem ser designados a irmãos que não façam parte da dianteira congregacional, mas que possuem entendimento teórico e prático de um membro da dianteira. Né? Pode-se criar para esses, né, um grupo entre irmãos e irmãs para ajudar a congregação em sua adoração matinal, preparação para as reuniões congregacionais, recapitulação de broadcast, assembleias de congresso, criação saudável, realizações de pesquisas bíblicas, visita de encorajamento, etc., de tal modo que tais irmãos podem assim ser treinados para atuar no dianteiro congregacional um dia caso queira. Como analogia podemos citar, né, ao ministrar um componente curricular em curso de graduação ou pós-graduação numa instituição de ensino superior, né, um professor universitário pode designar um aluno superdotado como tutor ou monitor educacional dos demais, incluindo atividade de ensino, pesquisa, elaboração e correção de prova, manutenção do AVA, liderança em grupos de pesquisa e extensão. Essa atenção às necessidades educacionais especiais, né, do superdotado permite que ele cresça e desenvolva com qualidade, velocidade, quantidade e produtividade compatível com a superdotação. Caso contrário, o superdotado tende a se rebelar ou se manter negligente ou inerte no grupo ou organização.
Um superdotado, né, numa organização religiosa, né, como a das Testemunhas de Jeová, citando aqui, né, explicitamente o meu caso, que sou superdotado, eu espero ser mais usado que os demais irmãos e irmãs, fazendo mais parte do que todos, com muito mais frequência do que todos, dando comentários mais delongados, com mais frequência e maior quantidade, usando abordagem fora da caixa, mistério, pregação e ensino, com maior liberdade temática e metodológica que os demais, dirigindo mais requisitos e estudo bíblico que todos, sendo exemplar em tudo, dentro e fora da organização de Jeová, realizando os discursos mais longos e complexos, cuidando dos casos judicativos mais complexos, organizando e participando ativamente de todas as assembleias do Congresso Regionais, sendo o melhor conselheiro da congregação, executando todos os projetos em prol dos irmãos e irmãs, né, mesmo aqueles projetos inusitados, não previstos nos manuais de liderança organizacionais, como o KS, Carta de um Escritório de Betel. Um superdotado que é grande em sua posição à área acadêmica, como eu, por exemplo, que sou um cientista, espera e precisa estar em patamar equivalente na religião, na família, em todos os contextos sociais. Caso contrário, ele surta ou ele deprime, né, o que pode levá-lo a uma internação hospitalar, ao crime, ao abuso de drogas ou ao suicídio. Dentre essas reações possíveis, graças a Jeová, só passei pela primeira, né, sendo internado recentemente por causa de todas as experiências religiosas patológicas vividas na Organização de Jeová. Ademais, eu particularmente espero ainda ter total liberdade com os irmãos para conversar, pesquisar, pregar, ensinar, passear com sua parceria, fazer amor, né, namorar, casar, construir uma vida conjugal juntos pela vida toda, etc. Porém, sem que o governante crie procedimentos teocráticos personalizados a cada perfil de irmãos e irmãs em situação, como se espera que façam, né, os líderes situacionais, as minorias, né, que inclui o meu caso, o caso de cada perfil de deficiente, o caso de cada perfil de idosa, etc. Essas minorias são pseudo-incluídas, oprimidas, obrigadas a serem obedientes e submissas a homens, e não a Jeová, que jamais gostou ou gostará de assistir opressões em sua casa de oração. Então, essas são as considerações, né, e eu utilizei todos esses artigos, né, que eu já mencionei até aqui, para embasar, né, as evidências bíblicas e teológicas da minha teoria da predestinação, né. Continuem todos nessa jornada de aprendizado, né. No vídeo de encerramento eu vou abordar, né, os tópicos principais do livro que eu fiz sobre o corpo governante das Testemunhas de Jeová, seguido sobre mensagens de encerramento e agradecimento final. Muito obrigado.